A lei dos partidos políticos completa 28 anos. O Brasil tem hoje cerca de 15 milhões e 800 mil filiados a partidos. E no ano que vem teremos eleições municipais. Já chegou o momento de falar então sobre esse assunto e eu converso com o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Ricardo Vita Porto, e também com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Alberto Luiz Rolo. Olá, muito obrigada então pela presença de vocês. Já deixo aqui um pedacinho para as considerações iniciais. Doutor, já pode falar. Muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço. Sempre um prazer aqui participar da TV Alesp. E achei muito interessante essa iniciativa de comemorarmos, né, os 28 anos da Lei dos Partidos Políticos, tão importante numa casa legislativa, a maior casa legislativa do hemisfério sul mundial, né? E a gente imaginaria como seria a Assembleia sem partidos políticos, seria uma grande bagunça, né? Cada um falando por si, a gente não teria bancadas, a gente não teria comissões temáticas compostas por grupo de pessoas. Então eu sou um fã de partidos políticos, né? Há muitas iniciativas, né? Há muita discussão a respeito da possibilidade ou não de candidaturas avulsas, mas nós entendemos, né, quem milita no direito eleitoral, que a democracia pressupõe a existência de agremiações partidárias, que é a única associação da sociedade civil capaz realmente de representar o cidadão, ideias, anseios, programas. Se isso não é cumprido com dificuldade, se os partidos hoje se misturam, não têm uma ideologia muito clara, muito nítida, isso é uma questão para ser consertado, para ser discutido com mais participação dos filiados e dos eleitores na discussão partidária. Mas uma democracia séria, como nós queremos, não prescinde de partidos políticos. Doutor Alberto Rolo? Priscila, eu agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você e com todos os amigos da TV Alesp. Sem dúvida nenhuma, esse é um assunto importante. A Lei 9.096 é de 1995, ela que está fazendo aniversário agora, é o motivo do nosso programa. Agora, a gente tem que lembrar, voltar um pouquinho no aspecto histórico, Priscila, que depois da Constituição de 88, a gente tinha praticamente uma lei feita, uma lei específica para cada eleição. E a sociedade reclamava disso, o eleitor reclamava disso. Até hoje a gente vê algum tipo de crítica, né, quando fala em mini-reforma eleitoral, mas voltando a esse tempo da história, a gente tinha a cada eleição uma lei nova e isso acabava proporcionando algum tipo de casuísmo, não que isso não exista hoje de alguma maneira, mas acabava proporcionando algum casuísmo, alguma pressão dentro do Congresso Nacional para fazer lei voltada para aquele momento, né, político, aquele momento histórico. E essa lei dos partidos políticos, essa lei de 95, é praticamente a primeira lei que ficou vigente mais tempo. É lógico que ela teve alterações. Agora, nesse momento, a Câmara aprovou, né, e está lá no Senado para serem também discutidas algumas alterações pequenas nessa lei também, mas ela é praticamente a primeira lei que ficou mais tempo vigente. Isso traz estabilidade, né, para a política, para a atuação política, para o cenário político, e traz também segurança jurídica, porque a jurisprudência que a Justiça Eleitoral faz, baseada nesta lei, ainda que existam alguns ajustes ao longo do tempo, ela fica. Então, e a gente pode falar hoje de decisões da Justiça Eleitoral mais antigas, anteriores, com base nessa lei, por conta dessa lei. Então, foi um passo importante da nossa democracia. Vamos ver, a gente está discutindo aí talvez um novo Código Eleitoral, não para o ano que vem, 2024, talvez para 2026, mas sem dúvida nenhuma, falando da lei aniversariante, essa lei marcou alguma época na história do Brasil. E o que é interessante, essa questão, quando a lei foi criada em 95, ela trouxe uma conquista que foi a transformação dos partidos políticos de uma entidade considerada como pessoa jurídica de direito público para direito privado. O doutor Alberto Luiz vai lembrar que antes da lei existia, por exemplo, nas convenções partidárias, o fiscal da Justiça Eleitoral, né?
quando ia lá fazer a escolha de candidatura, então ia um fiscal para verificar se realmente todos aqueles requisitos, aquelas regras estatutárias haviam sido cumpridas e havia impugnação. Hoje não, né? Com a lei em 1995, os partidos se transformaram numa pessoa jurídica de direito privado, né? Como se fosse um clube, né? Uma associação privativa, aonde ele decide, evidentemente, a lei traz alguns requisitos, alguma padronagem que deve ser observada no estatuto, né? Tem alguns requisitos, o estatuto deve prever como se dá a filiação, como se dá a desfiliação, deve prever como se dá a distribuição dos recursos, porque hoje os partidos, com a proibição pelo Supremo Tribunal Federal das doações de pessoas jurídicas, hoje os partidos, né, só podem arrecadar de pessoas físicas, que nós sabemos que aqui no Brasil não há uma tradição de doação de pessoas físicas a partidos políticos, o que obriga as agremiações hoje a sobreviver praticamente do recurso público do fundo partidário. Então o estatuto tem que prever a forma de distribuição desses recursos públicos entre as instâncias partidárias, né? A gente tem partidos em nível nacional, que são os diretórios nacionais, os diretórios estaduais, os diretórios municipais e até mesmo diretórios zonais, mas com essa nova lei em 1995, o partido pode se auto-organizar e há um controle mínimo da Justiça Eleitoral, principalmente em relação à questão de arrecadação e aplicação de recursos. Mas de resto, o partido tem toda a liberdade de agir e ainda bem que nós não precisamos mais ter nas convenções partidárias um fiscal da Justiça Eleitoral para acompanhar tudo isso. Doutor Rolo, o senhor até comentou que essa lei, até os dois, né, falaram dos benefícios e do avanço que essa lei trouxe no processo eleitoral. Mas também tem algumas lacunas aí que precisam ser atualizadas. O que precisa, então, né, até há essa discussão já né, na Câmara, no Congresso, né, para realmente deixar algo mais atual, já que tanta coisa mudou por aqui, né? Vê, Priscila, o raciocínio interessante do doutor Ricardo lembra, né, da autonomia partidária do artigo 17 da Constituição, e aí, Constituição de 88, aí veio a Lei 95, mas tem o outro lado da moeda, né? Essa autonomia extrema é importante, lógico, e eu acho que a comparação é válida. Hoje os partidos políticos dá para a gente dizer que são clubes, né? Pelo menos a parte boa, né? A parte importante de clubes, de funcionamento de clubes, mas isso autorizou a Justiça Eleitoral, nessa intervenção mínima, a, de alguma maneira, deixar a coisa correr sem esse controle mínimo. Então, hoje a gente diz, dentro dessa autonomia partidária, que os partidos têm donos, e é verdade. Existem alguns partidos que têm donos, tem famílias aí que estão há décadas, né, desde a Constituição de 88, comandando partidos, comandando diretórios, e quando essas pessoas comandam os partidos, às vezes abusam, às vezes fazem coisas que os filiados ou aqueles que querem ser candidatos reclamam. E quando essas pessoas que são de alguma maneira prejudicadas, com base nessa autonomia extrema, vão reclamar na Justiça Eleitoral, a resposta que a Justiça Eleitoral dá, invariavelmente, muitas das vezes, é justamente essa: olha, o partido tem autonomia, eu não posso me intrometer nesse tipo de assunto. É assunto que a gente cunhou, né, na Justiça Eleitoral também. É uma frase, lógico, que a gente usa no direito como um todo, mas na Justiça Eleitoral com mais frequência, é um assunto interna corporis, né? São assuntos interna corporis de cada partido, então cada partido tem autonomia para decidir. E eu vejo, e você diz, Priscila, e a sua pergunta é como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode, de alguma maneira, atualizar ou modernizar. Eu vejo com preocupação, por exemplo, e esses últimos dias eu vi mais uma vez notícia, né, de um prefeito que deu uma declaração desastrosa, absurda, né, sobre, de alguma maneira, controle de natalidade de mulheres. É um assunto que ficou na moda esses últimos dias. E aí a notícia é: o partido expulsou o prefeito.
Eu vejo com preocupação essa notícia, não que ele não merecesse, merece sim, e merece processo criminal e merece ser condenado, mas no âmbito partidário, eu vejo com preocupação essa notícia que o partido expulsou. Será que o partido deu direito de defesa para ele, deu direito de contraditório, ou o dono do partido lá no município, porque houve uma repercussão negativa da declaração dele, foi lá e numa canetada fez a expulsão? E saindo deste âmbito municipal, desse pequeno município aí no rincão do Brasil, a gente tem isso também em nível estadual e em nível nacional. Às vezes o presidente do partido vai lá e manda expulsar aquele filiado que gerou alguma repercussão negativa e em nível nacional e simplesmente não dá ele direito de defesa, direito contraditório, que também tem garantia na Constituição. Então, talvez, Priscila, dentro da sua pergunta, a gente pudesse, lógico, garantindo a autonomia partidária, pensar um pouquinho também no respeito às outras normas jurídicas. O partido é um clube, mas ele também não pode ter dono. Também tem que ser respeitados os direitos individuais dos filiados dentro dos partidos. Doutor Rolim, até nesse caso específico que o senhor contou, ele perde o mandato se ele não tem partido? Boa pergunta, Priscila. Não, até porque isso também aconteceria no Legislativo. Como ele exerce mandato executivo, é prefeito, ele pode ser expulso e pode buscar um outro partido sem nenhuma restrição. Agora, para o ano que vem, eu não sei se ele vai ser candidato à reeleição ou não, se ele está no segundo mandato, não importa. Mas para a eleição do ano que vem, ele tem prazo para buscar uma nova filiação. E ainda que ele fosse deputado ou vereador, que fosse do poder legislativo, a expulsão dá a ele o direito de buscar outro partido sem a acusação de infidelidade partidária. Então, ainda que fosse legislativo, poderia buscar outro partido sem nenhum tipo de restrição. Ou seja, respondendo a sua pergunta, com a manutenção do mandato, a expulsão não tira o mandato daquele que foi eleito. Esse é um tema muito interessante, a questão da fidelidade partidária, que inclusive está prevista na lei dos partidos políticos, né? Na lei 9.096. E essa atualização tem sido feita constantemente ao longo desses mais de 35 anos, né? E um caso específico é a questão da fidelidade partidária. Quando a lei foi criada, lá em 1995, houve essa discussão, né? Inclusive até anteriormente, na própria Constituição, se nós iríamos prever a infidelidade partidária como causa de perda do mandato, né? Há uns 12 anos atrás, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo uma consulta, entendeu que seria causa de perda do mandato não a infidelidade partidária, esse é um termo equivocado, mas a desfiliação injustificada. E essa consulta do TSE foi referendada, né, a discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal e foi mantida. E a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás, até 2, 3 anos atrás, uma resolução que previa a cassação de mandato quando o parlamentar se desfiliava injustificadamente. Houve, há 2 anos atrás, uma atualização da Lei 9.096, trazendo agora a previsão legal da perda do mandato pela desfiliação. E como colocou muito bem o professor Alberto Rolo, na verdade, a expulsão ela não gera, né, o direito do partido reivindicar a cadeira judicialmente, ainda que seja justa, né? O próprio doutor Alberto nos relata um caso aqui específico onde nos parece que resguardado o direito da ampla defesa, do contraditório, um caso que foi merecido essa expulsão, né? Mas neste caso, pode o partido reivindicar o mandato eletivo? Primeiro não pode porque parece que se trata de um prefeito, né? E já há decisões dizendo que os candidatos a cargo majoritários, né? Prefeito, governador, presidente da República, até mesmo senador, eles não devem observar aquela obrigatoriedade de permanecer filiado ao longo de todo o mandato eletivo. E o segundo ponto é por se tratar de expulsão, ainda que merecida, ainda que justa, ainda que observada todas a ampla defesa e o contraditório, o partido que não quer mais
aquele parlamentar o representando na Casa Legislativa. E nesta situação não abre então o direito para que o partido reclame esta vaga perante a Justiça Eleitoral. Por isso que eu falo, o termo infidelidade partidária é equivocadamente utilizado como essas causas de cassação. Essas causas de cassação se dão por desfiliação injustificada. Porque aquele parlamentar que sai do partido, opta por migrar para uma outra agremiação ou mesmo se desfiliar, quando há justa causa, grave discriminação pessoal, mudança substancial do estatuto partidário, ele pode pedir uma autorização da Justiça Eleitoral ou, não pedindo autorização, ele se submeter a responder a um processo de cassação pela Justiça Eleitoral, aonde vai se verificar se ele teve motivos ou não para sair do partido. Então, eu acho que a gente deveria ainda discutir um pouco melhor, por exemplo, nos fechamentos de questão de bancada, né? Nós tivemos aqui, inclusive, recentemente aqui em São Paulo, a cassação. Tivemos nessa casa, tivemos agora na Câmara Municipal de São Paulo a cassação de um parlamentar, onde partidos políticos fecharam questão. Olha, a bancada tem que votar daquele jeito. Se algum dos parlamentares votarem contra o fechamento de questão, o que isso enseja? Pode ensejar infidelidade partidária, pode ensejar expulsão, mas o partido não leva o mandato daquele que descumpriu a determinação partidária. Uhum. Até frente a essa resposta do doutor Ricardo, doutor Rolo, quem então tem ali o mandato? É a pessoa eleita ou o partido? Priscila, o STF já se debruçou sobre essa questão e decidiu de forma clara. A gente pode concordar ou discordar, mas é uma decisão judicial do STF que tem que ser aplicada até a mudança legislativa ou a próprio avanço da justiça, né? Que o mandato do poder executivo, portanto do presidente, dos governadores e dos prefeitos, é um mandato pessoal, pertence a ele, porque o eleitor, quando vai digitar um número na urna, digita o número do partido, evidentemente, mas vê a foto do candidato e vota no candidato, escolhe o candidato, a pessoa do candidato. E o nosso sistema, então, diferente disso, é uma decisão do STF. Diferente disso, o mandato parlamentar, o mandato do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, e aí nesse raciocínio inclui também a eleição de senador, viu, Priscila? É importante dizer isso. No Senado, o senador, embora faça parte do Poder Legislativo, a eleição é pelo sistema majoritário. Então o STF colocou no mesmo cesto, vamos dizer assim. E a gente tem uma senadora aqui no estado de São Paulo que mudou de partido recentemente e não tem nenhum problema, não teve nenhum tipo de restrição, porque o STF decidiu dessa maneira. Então, o mandato de senador também junto com os mandatos do Poder Executivo. Já no Poder Legislativo, começando na Câmara dos Deputados, Câmara Distrital lá em Brasília, Assembleias Legislativas e câmaras municipais, é diferente, porque o nosso sistema, que está na Constituição, é o sistema proporcional. Então, embora o eleitor continue votando no candidato da sua preferência, coloca lá os 2 primeiros dígitos que representam o partido do seu candidato, depois os outros dígitos, vê a foto do seu candidato e confirma. Então, embora o voto seja desta maneira, esse voto é contado e vai fazer parte de um quociente eleitoral, que a gente já falou aqui em outros programas. Então, a eleição proporcional é feita através do quociente eleitoral. Então, o STF entendeu que, neste caso, o mandato pertence ao partido, porque o candidato se filia a um partido, faz a sua campanha vinculada ao partido e, embora o eleitor vote nele candidato, o mandato é conseguido, é obtido através dessa matemática, né, dessa equação matemática que chama quociente eleitoral. Então, existem essas duas soluções jurídicas diferentes, mas é decisão da STF, a gente pode até mudar. E o doutor Ricardo deixou um gancho aí que eu acho importante a gente retomar, que é a alteração legislativa, né? Lembrou da resolução do TSE, a resolução é de 2010 que o TSE fez sobre a fidelidade partidária, e aí depois houve uma mudança legislativa nesta Lei 9.096 que nós estamos falando, que é o artigo 22A, e essa alteração foi em 2015.
Então, a resolução do TSE foi criticada, muitos advogados criticaram que o TSE não poderia legislar, embora o Código Eleitoral dê essa competência, né, para o TSE fazer resoluções, fazer normas, né, mas isso aí é uma outra questão que a gente pode discutir numa outra oportunidade. O TSE fez a resolução em 2010, e o legislador correu atrás e fez essa inclusão nesta lei que nós estamos falando, que é o artigo 22A, em 2015. Então demorou aí 5 anos, mas hoje está na lei, que é o artigo 22A desta lei que nós estamos falando. Agora, o gancho que eu falei e a discussão tem sido ao longo desses últimos dias, Priscila, essas alterações que existem na legislação para aperfeiçoar. Eu acho válidas. O setor da imprensa às vezes critica, dizendo que, eu vi inclusive uma matéria dizendo que nos últimos 20 anos houve praticamente 60 alterações, 60 mudanças na lei, né? Eu acho isso válido dentro do raciocínio que a gente precisa atualizar e aperfeiçoar. E algumas dessas atualizações já aprovadas na Câmara, que estão agora no Senado, por exemplo, a gente pode falar, não tem muita relação com esta Lei 9.096, mas está na Lei 9.504, que vou dar um exemplo só, Priscila, que é adiantar o prazo de registro. E nós aqui em São Paulo enfrentamos essa dificuldade, os operadores do direito, né? Porque o TRE acaba não conseguindo cumprir o prazo que a lei traz para julgar todos os registros. E aí alguns candidatos vão lá para a urna, subjúdice. A urna não tem essa informação, mas o adversário político vai buscar no sistema essa informação e aí ataca o adversário, né? Dizendo, olha, ele está subjúdice, olha, o registro dele não foi deferido. E por que isso? Não é porque a Justiça Eleitoral não trabalha corretamente, ao contrário, a Justiça Eleitoral de São Paulo é um exemplo para o Brasil inteiro, mas é pelo volume de processos, pelo volume de candidatos, não dá tempo. Então, uma das alterações previstas, justamente olhando as dificuldades do passado, por isso que eu acho válidas essas atualizações, é antecipar o prazo de registro dos candidatos. Antecipar, se eu não me engano, a proposta aprovada na Câmara é em 15 dias. Eu acho que esses 15 dias vão dar um fôlego maior para os TREs, principalmente São Paulo. Eu sei que outros TREs do Brasil afora conseguem cumprir o prazo, porque o volume de processo é menor, mas aqui em São Paulo existe essa dificuldade. Então, esses 15 dias, antecipando o prazo, vão ajudar. Agora, precisa destacar isso, Priscila, 15 dias antecipar o prazo para registro. Eles chamam isso, né, de registro administrativo. Não é antecipar o prazo da campanha eleitoral. O prazo da campanha eleitoral continua o mesmo. É só antecipar essa parte burocrática, né, jurídica de fazer registro. Então, o que significa isso? Significa que o legislador está atento ao que aconteceu em 2022 e em 2020, lembrando que em 2020 nós tivemos pandemia, e está trazendo essa alteração para ser aprovada agora para valer em 2024, se tiver tempo, se der tempo, né? Então eu acho que esse é um exemplo saudável de uma pequena alteração, de uma pequena atualização na legislação. Então eu acho que tudo que for nesse sentido de atualização, de aproximação da realidade, eu acho que é válido, embora exista essa crítica, né? Todo ano a gente tem alteração. Não, se forem pequenas alterações, eu acho válido. Uhum. Mas tem até casos muito interessantes, né? O Dr. Rolo falou especificamente da lei. A gente tem duas leis principais no direito eleitoral, né? A lei dos partidos políticos, que é a 9.096 de 95, e a lei 9.504 de 1997. Em relação à lei dos partidos políticos, tem até situações que vai e volta, né? Por exemplo, o direito de antena às agremiações partidárias, né? Quando a lei foi criada, se previa a propaganda partidária, que não se confunde com a propaganda eleitoral gratuita que acontece na época de eleição, lá nos 45 dias antes da eleição, que os candidatos vão para as rádios e televisão pedirem voto. Existia o direito de antena, que são a propaganda partidária, que acontece nos semestres não eleitorais, lá na faixa de horário entre 7 da noite e meia-noite, e os partidos políticos, naquelas chamadas inserções, que são os comerciais de 30 segundos, vai lá e fala sobre temas político-comunitários, fala sobre os seus programas, seus ideais. Isso previa na lei. Quando houve a possibilidade do financiamento público de campanha,
o que o legislador fez? Retirou o direito de antena. E a gente ficou mais ou menos uns 4 ou 5 anos sem ver os partidos políticos difundirem, né, as suas propagandas em rádio e televisão. E no ano passado isso retornou, né? Então a lei às vezes modifica e modifica de novo, então é um caso bastante interessante. Atualmente a gente tem essa previsão, esse direito não é dado para todos os partidos, né? Existe um limite aí para partidos menores, até 9 deputados, tem tempo menor, mais de 9 deputados, um tempo maior, mas isso é dividido semestralmente, né? Os partidos, a cada semestre, fazem a requisição a esse direito para a Justiça Eleitoral, que elabora uma tabela, e hoje a gente vê lá à noite, dividido entre propaganda do Diretório Nacional e dos diretórios estaduais, onde o partido político difunde ali as suas ideias e seus ideias. O que eu acho muito importante, né? Partido político não serve só para a eleição, né? Nós vamos fortalecer ainda mais os partidos políticos se a gente discutir sobre política fora do período eleitoral. Então eu achei muito válida, né? Tem eleitor que pode até criticar, estou bem aqui no meio do comercial, vejo uma propaganda partidária, mas isso é positivo, né? Se nós entendermos, né, que não existe democracia sem partido político, é importante que ao longo do período não eleitoral a gente tenha também conhecimento, contato, campanhas de filiação, busque se filiar, busque conhecer o partido pelo qual você mais, as suas ideias, né, elas se parecem, né? Então eu acho muito válido. Então foi uma modificação, retrocedeu e voltou, mas bastante positiva. Então eu acho muito importante a gente sempre estar discutindo, né? A lei, a sociedade é muito dinâmica, né? Formas de propaganda mudou, então a lei sempre tem que ser adaptada. Agora, adaptada positivamente, né? Uma da questão importante foi justamente essa em relação ao registro que o doutor Alberto Rolo traz. Para justamente o eleitor, no dia que ele, domingo de manhã, for na cabine de votação, ele ter a certeza de que aquele candidato que ele está sufragando, aquele candidato que ele está escolhendo, ele é elegível. E se ele for eleito, ele vai tomar posse e vai cumprir integralmente o mandato. E até, doutor Ricardo, em questão de quem realmente vai tomar posse ali depois da votação. Por quê? A gente vê que tem alguns candidatos que têm uma votação até expressiva, mas não entram, né? Por que que isso acontece? Por que que de repente o eleitor vê que o candidato dele foi muito bem votado, porém não entrou, e outros que, dependendo da votação de um candidato que teve, eu lembro que na última eleição que nós tivemos aqui, não eleição, né, anterior, a deputada Janaína Pascoal acabou tendo uma votação tão expressiva que trouxe cadeiras. O que significa isso? Não, tem situações, por exemplo, em câmaras municipais, tivemos município da Grande São Paulo, municípios grandes, onde o candidato nominalmente mais votado do município não atingiu uma cadeira por falta do quociente eleitoral. E aí o que eu disse, a importância dos partidos políticos. O sistema que nós temos hoje é de representação, né? O partido é que faz as cadeiras, né? A votação nominal apenas ranqueia dentre aqueles candidatos de determinados partidos dentro das cadeiras em que essa agremiação alcançou. Então, a gente divide lá o número de cadeiras, o número de vagas, e aí pelos votos válidos da eleição, e vai ver, olha, aquele partido teve 1 milhão de votos, né? Dividido pelo quociente eleitoral, ele atingiu ali 3 cadeiras. E aí a gente vai se ranquear entre os candidatos daquele partido, o primeiro colocado, segundo, terceiro e quarto colocado para atingirem ou para ocuparem estas vagas. Isso é mais uma medida de fortalecimento dos partidos políticos. Então, não vale também o eleitor escolher um candidato isoladamente que não esteja ali representando uma ideia, um ideal, né? Porque muitas vezes
você colocou exatamente um caso pontual aqui da Lesp, né? Você acaba, quando opta para sufragar um candidato, você pode estar levando o outro junto, né? Ou, não necessariamente, por arrastamento, ou aquele que eu escolhi não foi eleito, mas o mais votado daquele partido, o meu voto contribuiu para que ele ocupe uma vaga no Legislativo. Então isso é resultado do nosso sistema proporcional existente hoje no Brasil, que eu sou muito fã, né? Como coloquei aqui no início, eu sou um defensor dos partidos políticos e acho que a eleição proporcional, ela justamente obriga o eleitor a pesquisar melhor, né? Não só a pessoa daquele candidato que ele está escolhendo, mas o partido do qual ela faz parte, né? Porque você pode estar votando em um e levando o outro, né? E é justamente essa ideia dos partidos políticos. A gente não tem que votar em pessoas, nós temos que votar em ideias. Bom, e daqui a pouquinho, né, porque nós vamos para um rápido intervalo, eu quero saber do doutor Alberto Rolo. É justo? Como a justiça, então, vê essa questão? Porque está ali na lei. Mas aí, quando a gente vê para o eleitor, é correto ou não? Daqui a pouquinho ele vai responder. A gente já volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre a lei dos partidos políticos. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Ricardo Vita Porto, e também falo com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Alberto Rolo. Bom, terminei então o bloco anterior já jogando para o doutor Alberto Rolo uma pergunta. Se é justo ou não essa questão da votação. Quando se vota, então, em um candidato e quando você vê, às vezes ele nem entrou. Outra pessoa, outro candidato entrou por conta do partido, ali, da legenda do quociente eleitoral. Pergunta muito importante, Priscila. A gente tem que esclarecer, né, todos os telespectadores da TV Alesp, que existem reclamações importantes sobre esse ponto, sim, mas esta é uma consequência do sistema proporcional que está na nossa Constituição. Se a sociedade, se os eleitores não gostarem desta solução, que permite isso, né, votar num candidato e às vezes eleger outro, ou não eleger aquele que mereceu o nosso voto, se a gente não gosta dessa receita, a gente tem que mudar na Constituição. E como é que a gente faz isso? Através dos nossos representantes, né? Pensando em quem eu vou eleger para deputado federal, pensando em quem eu vou eleger para senador da República, e aí eles vão lá e podem mudar a Constituição. Mas vamos lembrar, você trouxe o exemplo da professora Janaína Pascoal, que fez uma votação estrondosa na época e trouxe junto com ela outros deputados, mas eu vou lembrar de um outro, que é um exemplo famoso. Você não tinha nascido ainda, Priscila, mas eu vou lembrar do doutor Enéas, né? O falecido doutor Enéas, na época também, foi o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente, né? E trouxe com ele, se eu não me engano, mais 5 ou 6 deputados, por causa do quociente eleitoral, que a gente falou no início do outro bloco, trouxe com ele mais 5 ou 6 deputados, e o último foi eleito com 2.000 ou 3.000 votos. Então nós tivemos, isso é história com H, né? Nós tivemos no estado de São Paulo um representante, deputado federal que foi eleito com 3.000 votos, o que às vezes não é o suficiente para eleger vereador em cidades maiores aqui no estado de São Paulo. Então já houve uma alteração dessa receita, então já não acontece mais. E esse é um também dos exemplos, né, que o doutor Ricardo lembrou, que às vezes a legislação vai e depois ela volta. Esse é um dos exemplos que a gente está vivenciando hoje na alteração desta receita, Priscila. Como a sociedade reclama muito, como os eleitores reclamam muito desta regra de não saber exatamente eu votei, mas quem que vai se eleger por causa do quociente eleitoral, na época do Enéas a receita era 100/0. O que significa a receita 100/0? Todos os partidos tinham que fazer o quociente eleitoral 100%
E o candidato eleito, qualquer que fosse a votação dele, estaria eleito dentro dessas vagas, dentro dessas cadeiras. Por isso é que eu dei o exemplo do Enéas, 100/0. Depois essa receita mudou para, mais recentemente, 80/20. O que significa 80/20? Nas sobras, o partido tem que ter feito no mínimo, e essa é a receita vigente hoje, viu, Priscila? É importante lembrar isso, a lei vigente hoje. O partido tem que ter feito no mínimo 80% do quociente eleitoral, não precisa fazer mais 100%, mas o candidato para ser eleito tem que ter feito no mínimo 20% do quociente eleitoral. Eu sei que é um raciocínio difícil, mas de alguma maneira isso equilibra, equaciona melhor a votação proporcional, que é a sua pergunta. Quer dizer, ao exigir a lei que o partido faça pelo menos 80% e não 100%, dá oportunidade para aquele partido menor, que não fez uma vez o quociente eleitoral, pelo menos ele tem uma chance, né, de eleger algum representante, desde que esse representante tenha feito no mínimo 20%. Agora, a proposta que foi aprovada na Câmara, Priscila, isso é importante, no Senado ainda não, então vamos ver se vai valer para o ano que vem ou não, é trazer uma outra receita, que é 100/10, ou seja, a lei vai exigir de novo que os partidos façam 100% do quociente eleitoral, então se eu fizer 80% eu não tenho direito a eleger um representante, e dentro dos candidatos de cada partido, diminuiu a exigência de 20% para 10%. Então, isso também influencia, para efeito do raciocínio do eleitor, na representatividade daquele candidato que foi eleito. Antes exigia no mínimo 20% do quociente eleitoral e agora, se for aprovada essa proposta, vai se exigir apenas 10%. Eu vou dar um número aproximado, Priscila, porque a gente falando na teoria às vezes complica um pouco para o telespectador e para o eleitor. Vou dar um número aproximado. No estado de São Paulo, na eleição do ano passado, 2022, o quociente eleitoral para deputado federal foi mais ou menos, eu vou arredondar, foi mais ou menos 300 mil votos. Então, pela receita vigente hoje, o partido, para ter eleito, né, algum representante na sobra, tem que ter feito 80% dos 300 mil votos e o candidato tem que ter feito no mínimo 20% de 300 mil, ou seja, no mínimo 60 mil votos. A proposta que está em discussão é voltar para 100%, ou seja, qualquer partido para eleger um candidato tem que ter o quociente eleitoral, portanto tem que ter feito 300 mil votos no mínimo, não vale mais 80%, mas o candidato internamente pode fazer apenas 10% do quociente, ou seja, antes ou hoje a exigência é de 60 mil votos, passaria a ser 30 mil votos. Então a gente vai ter candidato, pode ter candidato a deputado federal, aí vai ser para 2026, né? Eleito com 30 mil votos, se o partido dele fez no mínimo uma vez o quociente eleitoral. Então está dentro daquele raciocínio de fazer, né, da legislação às vezes avançar para um lado, depois ir para o outro, mas isso significa que o legislador, o legislativo federal está tentando achar uma receita ideal, uma receita que seja justa. E aí eu volto na sua pergunta, Priscila, uma receita que o eleitor entenda justa. É a receita do Enéas 100/0? É a receita vigente hoje 80/20? Ou é essa nova receita proposta 100/10? Vamos ver, o eleitor é o dono do seu voto, o eleitor vai poder experimentar essa nova receita se for aprovada e aí dar a resposta depois nas urnas, eleger deputados ou senadores que concordem com essa receita ou que queiram mudar essa receita outra vez. Doutor, pelo que eu entendi, doutor Ricardo, esse quociente eleitoral, ele é o mesmo para todos os candidatos, independente dos partidos. Aí nós temos partidos que são grandes, são históricos, já tem um número de filiados muito grande, mas tem aqueles partidos que ainda são pequenos. E daí nós temos, antes se falava muito de coligação, hoje se fala de federação. Isso é para ajudar para conseguir esse número de votos ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, e até atualmente, mais do que federação, nós estamos falando em fusão partidária. Vamos lembrar que a própria Constituição tinha previsto uma chamada cláusula de barreira.
cláusula de barreira, né? A gente tinha um cenário em mais de 30 partidos políticos no Brasil, com acesso ao que eu havia falado, ao direito de antena, propaganda em rádio e televisão, e acesso aos recursos públicos do fundo partidário. A Constituição veio e preveu, né, uma linha de corte. Olha, a partir de 5% dos votos para deputado federal, quem atingir vai ter acesso à televisão e recursos públicos. Quem não tiver, não vai ter acesso. E o Supremo Tribunal Federal, quando a lei foi ser aplicada, disse o seguinte: olha, isso acaba impedindo que partidos menores, novas ideias, novas agremiações surjam, e acabou declarando inconstitucional. E o que houve? Aumentou ainda mais o número de partidos políticos. Novamente, houve uma nova alteração legislativa e hoje, constitucionalmente, há uma previsão da chamada cláusula de barreira, não os 5% automático que era na legislação anterior, mas gradualmente 2,5%, 3%, até chegar a 5%, impedindo, portanto, que partidos que possibilitem partidos menores crescerem, mas aqueles que não cresceram e não atingiram um número suficiente para deputado federal, eles não tenham acesso, né, a esses recursos públicos. Porque a gente fala que a propaganda eleitoral é gratuita, mas é gratuita para os partidos políticos, não para a União, né? Por quê? Porque as emissoras recebem uma compensação fiscal por esse horário, né, comercial que ela deixa de vender para os seus anunciantes. Esse movimento tem surgido há pouquíssimo tempo atrás. Essa última eleição de 2022 é a segunda que nós temos com cláusula de barreira, o que está obrigando a partidos que não atingiram essa cláusula, que inclusive sequer têm direito a lideranças nas casas legislativas, a funcionamento parlamentar regular, a se fundirem, né? Nós tivemos agora, no começo desse ano, logo depois da eleição de 2022, diversos partidos, um incorporando o outro, ou se fundindo para justamente se somar aos votos dessas duas agremiações partidárias, para que eles consigam ultrapassar a chamada cláusula de barreira e funcionar nas casas legislativas e ter, portanto, acesso agora ao fundo partidário e ao direito de antena. Então, atualmente a gente tem vivenciado esse movimento de fusão. Mas também é importante essa questão que você lembrou da federalização, né? Existia muita crítica e até procedente em relação à eleição num sistema de coligação, né? Nós colocamos aqui a importância do partido político, a importância do eleitor ao escolher determinado candidato, conhecer a ideologia daquele partido que o lançou candidato. E a coligação desvirtuava isso, porque muitas vezes você escolhia um candidato de direita que tinha se coligado com um partido mais à esquerda, por exemplo. E aí o seu voto acabava levando, o seu voto nominal a um candidato acabava arrastando para o legislativo um outro candidato que não correspondia àquela ideologia, né? Então, em muito boa hora, houve, há 2 legislaturas atrás, a proibição para as eleições proporcionais de coligações partidárias, para as eleições majoritárias, prefeito, governador, presidente da República, senador, existe ainda a possibilidade dos partidos se coligarem e lançarem um único candidato, mas para as eleições para o legislativo, o partido tem que sair isoladamente. Ele não pode mais se coligar. Foi por isso que se possibilitou, então, até para que os partidos menores continuassem, né, sobrevivessem, a possibilidade de uma federação partidária. Eles se unirem, não só como era com a coligação naquele momento de campanha, né? Porque a coligação ela extinguia, acabou a eleição, acabava a coligação. A federação, ela traz uma ideia mais perene. O partido que disputou hoje federado, ele é obrigado a continuar federado ao longo
daquela legislatura. Então, foi muito importante porque contrabalanceou, né? Ele acabou com a coligação, mas possibilitou que os partidos menores, sem muita densidade eleitoral, se juntassem, participassem da eleição, mas que eles permanecessem unidos durante o curso daquela legislatura no qual eles disputaram. Uhum. Até para quem está em casa, muitas vezes você que acompanha as votações ali em plenário, os deputados chegam no microfone para declarar o seu voto e falam, olha, em nome da coligação, e daí, né, passam... Da federação, desculpa, em nome da federação, e daí fala o nome dos partidos que fazem parte daquela federação, nós votamos ou a favor ou contra. Então, depois, durante ali o mandato, os 4 anos, continua então a federação tendo ali um direcionamento. Os partidos fazem parte, né? Até existe a possibilidade de se dissolver a federação no curso da legislatura, mas se os partidos se separarem, eles ficam impedidos de formar outra federação pelo período de 4 anos. Então, até é importante colocar, existe a possibilidade da federação se romper, mas aqueles partidos federados que não permanecerem federados durante os 4 anos, eles não podem, vão ficar impedidos, né, de se federar mais dali para frente com outras agremiações partidárias. Doutor Rolo, uma alteração, né, quer dizer, algumas alterações que nós vimos nas últimas eleições em relação aos partidos, ali até a obrigatoriedade do número de mulheres, dos negros. Então, teve ali uma questão, uma mudança também nesse tipo de comportamento dentro dos partidos. Funcionou? O senhor acha que funcionou das últimas eleições para cá? Vamos lá, Priscila, vamos voltar um pouquinho no tema anterior, que eu acho que é importante entender que a ideia, né, de acabar com as coligações e estimular de alguma maneira as federações é diminuir o número de partidos. Nós tivemos recentemente registrados no TSE 37 partidos. Então não dá para dizer, Priscila, que existem 37 maneiras diferentes de pensar. É lógico que o pensamento deve ser estimulado e as ideias devem ser estimuladas, mas dentro, né, do espectro político, 37 maneiras de ver a política diferentes, eu acho difícil, não é? É por isso que o eleitor brasileiro não tem muita essa tradição de se identificar com os partidos, porque eram 37. Então, a ideia dessas alterações, desses aperfeiçoamentos ao longo do tempo, né, ao longo das legislaturas, ao longo do exercício político, diminuir. É importante, o pessoal faz muita comparação nos Estados Unidos. Tem gente até que acha que nos Estados Unidos só existem 2 partidos, né, os republicanos e os democratas. Não é verdade. Existem esses 2 partidos que se sobressaem, que são os mais importantes. Mas além desses partidos, Priscila, existem mais 100, 100, só que são partidos menos importantes. Então, é uma receita diferente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, até porque lá nos Estados Unidos não se exige a filiação partidária para ser candidato. Existe a candidatura avulsa, a candidatura independente. Aqui no Brasil, não. Por enquanto, a Constituição exige filiação partidária como requisito, né, de candidatura. É uma das exigências para que alguém seja candidato a ter filiação partidária. Então, a ideia da coligação, da federação, em algum momento, ao longo do tempo, diminuir o número de partidos. Quem sabe, né, dizem os sociólogos, dizem os cientistas políticos, que o ideal para o Brasil seria entre 10 e 15 partidos, o que já diminuiria bastante. Que hoje a gente já teve 37, mas hoje a gente ainda tem 30 ou 31 lá no TSE. Então, se diminuir para 15, ajuda bastante. Agora, vamos lá na sua pergunta, e é importante isso, Priscila, porque também tem relação direta com essas alterações em andamento, aprovadas na Câmara, que estão lá no Senado, que tem, também pretendem mexer nesta proporção aí de candidaturas mulheres e de dinheiro para ser aplicado. Neste momento, né, está mantida a exigência de 30%. Também, Priscila, a gente tem que fazer a crítica e também tem que reconhecer quando alguma coisa, alguma receita acaba não funcionando.
a questão da exigência dos 30% para candidaturas das mulheres, não é o que diz a lei fala para cada sexo, mas vamos falar de mulheres, né? Isso criou uma dificuldade para os partidos, e aí as fraudes, né, que a Justiça Eleitoral também de vez em quando julga. Criou dificuldade, por quê? Porque é difícil, Priscila, vamos falar a verdade, é difícil para quem milita nessa área, quem atua nessa área e quem trabalha na política, né? É difícil você encontrar a cada eleição no mínimo 30% de mulheres que queiram ser candidatas. É difícil encontrar candidatas com seriedade, não candidata para fazer 10 votos. É difícil. Então, os partidos, pelo lado dos partidos, existe essa reclamação. Então, aí o que eles vão querer fazer? Diminuir. Está errado? Tá. Até porque na população do Brasil, Priscila, existem mais mulheres do que homens, né? O último IBGE, se eu não me engano, é 52%, 53% de mulheres e a diferença de homens. Então, tem mais mulheres no Brasil. Seria matematicamente justo que as mulheres ocupassem mais espaços na política do que os homens. Mas essa receita de, no mínimo, 30% de candidatas está se mostrando difícil. E aí os partidos, alguns recorrem às fraudes, colocam qualquer mulher e aí depois são acusados de fraude e aí tem os seus candidatos eleitos caçados, né? Então, está em discussão algum tipo de alteração. E o que está acontecendo lá nesse momento? Está mantido esse percentual de 30% para as candidaturas, mas a Câmara aprovou algum tipo de afrouxamento, vamos dizer assim, em relação ao dinheiro, que você mencionou expressamente na sua pergunta, Priscila. O que a Câmara aprovou? Agora, a mulher pode fazer dobradinha com o homem e usar o seu dinheiro para pagar, para patrocinar a candidatura do homem e contar esse dinheiro como gasto feminino, como gasto de campanha feminina. Então eu acho que esse é um afrouxamento, sim, e existem aí várias críticas que estão sendo divulgadas nesses últimos dias, porque eu imagino, e eu dei algumas entrevistas sobre isso, eu fico imaginando muitos homens abraçando candidatas mulheres, não porque elas são viáveis ou porque elas têm uma boa bandeira política, não, para usar o dinheiro delas. O homem abraça a candidata mulher, faz a dobradinha, usa o dinheiro dela para também se beneficiar da campanha eleitoral, só que esse gasto vai contar para a campanha feminina, né? E aí a Justiça Eleitoral não vai poder fazer nada porque a legislação estaria permitindo, de acordo com o que foi aprovado na Câmara. A mesma coisa em relação aos negros, as candidaturas negras. Hoje, a Justiça Eleitoral firmou uma jurisprudência que diz que as candidaturas negras devem receber investimentos, dinheiro para a campanha, proporcionalmente ao número de candidatos. Vamos imaginar uma chapa aí de 50 candidatos, né, de determinado partido. Se eu tiver dentro dos 50, 40% de candidatos que se identificam como negros, 40% do dinheiro tem que ser destinado para essas campanhas. E aí a Câmara aprovou o mínimo, está querendo aprovar, né? Tem aí também a PEC da anistia, que tem outros assuntos também que dizem respeito a esse assunto, né? O Congresso, então vamos falar, o Congresso está querendo aprovar alguma alteração nessa receita, se eu não me engano, reduzindo para um mínimo de 20%. Então não seriam mais 40%. O partido teria o direito, aí a gente volta a falar da autonomia partidária, né? O partido teria direito de investir só 20%, que é o que diria a lei, no mínimo 20%. Então, se a lei diz no mínimo 20%, por que eu vou investir 40%, que é a jurisprudência do TSE hoje? Então, a gente precisa ficar de olho, Priscila, nessas alterações. A sociedade, os eleitores têm que fiscalizar, porque alguns desses pontos eu falei do tempo de registro, que é positivo, mas existem aí alguns pontos que são negativos. Em relação a essa flexibilização do dinheiro das candidaturas das mulheres e dos negros, eu acho que isso é um retrocesso. Agora, tem um ponto que está sendo discutido, Priscila, não nessa mini-reforma, porque isso talvez tenha que ser através de PEC, de emenda constitucional, que é finalmente, e a gente já falou disso aqui outras vezes, finalmente exigir uma cota, não para candidatas mulheres, uma cota para candidatas eleitas. Hoje a gente tem no Congresso Nacional mais ou menos 17% de mulheres eleitas. A ideia é criar uma régua exigindo no mínimo 20% de mulheres eleitas, independentemente de quantas são candidatas, mas no mínimo 20% eleitas. Ainda é um número baixo, é maior do que o que existe hoje lá no Congresso, 20% é um número baixo, mas
mas dá para crescer isso, talvez, ao longo do tempo. Sobe de 20 para 25, de 25 para 30, aí a gente iguala. 30% candidatas mulheres e, no mínimo, 30% de candidatas eleitas. Eu acho que seria saudável para a nossa democracia aumentar a efetiva participação das mulheres. Eu cometi uma falha, Priscila, até porque eu não sabia que a gente ia tocar nesse assunto, mas eu não sei hoje quantas mulheres, quantas deputadas estaduais existem aqui no estado de São Paulo. Eu não sei quantas, em número absoluto, e eu não sei a proporção, né, quanto elas representam dentro dos 94 deputados aí da Lesp. Eu cometi essa falha, talvez você possa ajudar, mas não, seguramente não deve ser muito mais do que 20 e tantos por cento. Vamos ver se essas alterações conseguem aumentar esse número de participação, não só na Lesp, em todas as casas legislativas do Brasil. Mas, Priscila, o doutor Alberto falou dois pontos importantes, na questão financeira e na questão de fiscalização. E voltando aqui no nosso tema, que é a comemoração, né, do aniversário da lei dos partidos políticos, também deixar claro que ela trouxe uma inovação muito importante nesse aspecto. Antes da Lei 9.096, como que era feita a aprovação das contas, não só dos partidos, mas de candidato? Era um comitê intrapartidário. Os partidos, cada um enviava um representante e falava assim, ó, está aprovada a conta de todo mundo, está aprovada, fazia uma ata e ponto final. A Lei 9.096 trouxe questões importantes, que é a prestação de contas perante o Poder Judiciário, perante a Justiça Eleitoral. A gente escuta muita crítica, inclusive da imprensa, olha, são bilhões de recursos para os partidos políticos, mas não é uma festa do caqui, não. Esse dinheiro é auditado. A Justiça Eleitoral recebe a prestação de contas anualmente dos partidos políticos e depois de 30 dias das eleições, e pelo menos aqui no estado de São Paulo, faz uma auditoria severa, rigorosa. Tanto é que muitos candidatos e partidos políticos têm as suas contas desaprovadas e são obrigados a devolver esse recurso público com juros, correção monetária. Então é importante também colocar aqui para a audiência da TV Alesp que sim, hoje a gente tem um sistema de financiamento público de partidos políticos e de eleição, mas esse dinheiro é fiscalizado, é auditado e qualquer desvio é punido pela Justiça Eleitoral. Uhum. Bom, Priscila, então agora deixa eu interromper. Vamos lá, é importante esse assunto que o doutor Ricardo está trazendo, mas vamos lembrar que uma das PECs que está sendo discutida lá no Congresso, que é a chamada PEC da anistia, que é justamente perdoar esse tipo de desvio. Então é importante lembrar que os partidos têm essa fiscalização da Justiça Eleitoral e se as contas são rejeitadas tem que devolver dinheiro. Aí sabe o que eles fazem, Priscila? Fazem uma PEC para perdoar tudo, por isso chama PEC da anistia. Então aquilo que eles mesmos fizeram, prevendo multas e prevendo devoluções, agora a PEC quer anistiar. Eu não lembro do valor, mas são, se eu não me engano, 3 bilhões de reais em multas que foram aplicadas pela Justiça Eleitoral por conta desses erros nas prestações de contas e na aplicação do dinheiro nas candidaturas femininas e nas candidaturas de negros, que agora, se a PEC for aprovada, ficam perdoados. Quer dizer, eles criam as regras e aí depois eles vão lá e anistiam as regras que eles mesmos descumpriram. E isso está errado. Uhum. Bom, nós chegamos então no finalzinho aqui do nosso programa, só para dar aquela informação que o Dr. Rolo me perguntou, né? Cresceu aqui na Lesp a representação feminina em 31,57%, então passou de 19 para 25 parlamentares. Lembrando que nós temos 94, então ainda é um número pequeno, quanto mais mulheres também à frente do Legislativo, isso é interessante para que as causas femininas, assim como nós já tivemos na gestão anterior, né, que nós tivemos uns debates muito fortes e uma legislação até fortalecida no combate à violência contra a mulher, por conta também do crescimento na última legislatura em relação ao número de mulheres. Bom, quero agradecer então a participação hoje aqui comigo do presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, Ricardo Vita Porto. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Foi um prazer, Priscila, é sempre muito interessante, sempre acompanho a TV Alesp e fico à disposição
para qualquer outra discussão a respeito da legislação eleitoral, até porque nós vamos ter eleição ano que vem e vamos ter que discutir muito ainda esse assunto. Já está convidado. E também agradeço o especialista em Direito Eleitoral, Alberto Rolo. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Priscila. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, falar com você e com os amigos da TV Alesp. E eu estou sempre à disposição. Quando precisar, nós estamos aqui. Bom dia, um bom trabalho. Obrigada, tchau, tchau. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.